Them é uma série original do Prime Video que estreou a primeira temporada lá em 2021 e foi uma série muito polêmica, tá? Uma série bizarra, brutal, que comenta aí muito sobre o racismo, unindo a um aspecto sobrenatural no horror, mas também tem muito o elemento dramático, né? E Them, They Scare é a segunda temporada 3 anos depois, que continua, né, trazendo essa discussão muito importante sobre o preconceito, o racismo, entre vários outros aspectos. Uma série que acerta na sua segunda temporada em vários elementos e, na minha opinião, também erra em vários outros. E a gente vai falar mais sobre isso hoje. E afinal de contas, que diabo de série é essa? No hair. No mistakes. He's killed before. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Them, They Scare, ou a segunda temporada da série Them, que também é conhecida aqui no Brasil como Eles, o Medo, mas eu vou chamar de Them, They Scare, né? A primeira temporada eu já fiz vídeo pra ela aqui no canal, é uma temporada que eu gosto, é uma temporada que recebeu diversas críticas de diversos tipos, né, falando, beleza, trata ali do racismo, da brutalidade do racismo, né, dessa coisa que a primeira temporada se passa várias décadas no passado e como ecoa ainda, né, esse assunto muito forte para os tempos atuais, mas falaram muito que a série espetacularizava muito, né, que exagerava muito, até na questão de como abordava o preconceito. Algumas pessoas comentaram sobre o fetichismo, um suposto fetichismo da série, e eu acho válido esse tipo de crítica, tanto é que nessa segunda temporada eles botaram mais o pé no freio, né, existe toda a questão racial, o comentário, mas a maneira violenta e a maneira às vezes até mais exagerada de como eles projetam isso tá mais equilibrada aqui. Em Them, They Scare, essa segunda temporada, a gente segue dois personagens. A principal é a Dawn. Uma detetive feita mais uma vez pela Deborah Ayorinde, que é a mesma protagonista da primeira temporada aqui, em outro papel, em outra época. Dessa vez a série se passa em 1991 e o fato dela ser detetive, policial, é que a gente traz muito do aspecto do comentário racial dessa segunda temporada, por conta de toda a pressão, de toda a perseguição que essa personagem vai sofrer de diferentes formas, como aquilo vai afetar ela psicologicamente, afetar a família dela. Em contrapartida, a detetive, a Dawn, ela tá investigando assassinatos que acreditam ser um serial killer, porque o modus operandi é sempre a mesma coisa. E quem assistiu a primeira temporada sabe que tem o toque sobrenatural. Só que aquela coisa, aonde começa o sobrenatural ou o real da série e aonde termina esses dois? É onde o mistério da série também permeia. De um lado nós temos essa detetive, do outro lado nós temos o Edmond. Edmond é um jovem de 20 e poucos anos que tem sonho de ser ator, que tá fazendo ali uma audição atrás da outra e ele fracassa. Ele trabalha num parque de diversões ali, né? O pessoal faz festa infantil e tal, bota aquelas fantasias, ele se entrega e tal. Ou seja, o cara tem uma vida difícil, mas ao mesmo tempo ele se entrega em tudo que ele faz. E ao mesmo tempo que ele é um personagem carismático, ele é um personagem desengonçado e coisa e tal, existe algo de muito complexo e muito sofrido no Edmond. Lembrando, tanto Dawn quanto Edmond são personagens negros e que vão passar por diferentes situações de julgamento, de preconceito, etc. Um dos maiores mistérios dessa segunda temporada é justamente como essas duas narrativas desses dois personagens vão se interligar. Ou será que em algum momento elas vão se interligar? Ou são histórias
completamente paralelas, mas ao mesmo tempo elas têm muito em comum. Então são 8 episódios. Durante boa parte desses 8 episódios, né, a gente fica com essa dúvida, esse mistério intriga a gente, deixa a gente curioso. E aí eu vou começar aqui com os aspectos positivos de Damn They Scare. Eu acho que visualmente a série acerta bastante na cinematografia, no uso de cores, naquela coisa mais amarelada, mas como trabalha as cores em conjunto ou em contraponto com a escuridão, uma luz piscando, uma luz mais forte em tela. A direção da série é dividida em diferentes diretores. Ao todo, foram 5 diretores nesses 8 episódios, que vão desde o Little Marvin, que é o criador da série também, até o Ty West, mesmo diretor de X, do vindouro Maxine. Ele dirige o último episódio. Eu acho que a direção é consistente, mas existem momentos e momentos. Até por ter também essa variedade de diretores e tal, então às vezes trabalham de formas bem diferentes na construção de tensão, na construção do que eles vão usar para explorar o terror em tela. Existem fórmulas ali, meios que conseguem imprimir melhor esse terror que é passado em tela. E eu acho que também, em alguns momentos de direção, é um pouquinho demais. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem uma cena que tem muita coisa em cena e às vezes fica uma certa confusão. E aí o que eu quero dizer com isso? São várias perspectivas, aí vem um pouco da edição meio exagerada demais. É uma coisa que, ao mesmo tempo que quer causar algo mais ansioso, algo mais caótico, acaba perdendo um pouquinho na mão. Mas, claro, são momentos específicos também e não a série como um todo. O elenco é bom, porém com ressalvas, né? A Deborah, a protagonista mor aqui, a Dawn, ela manda bem novamente, apesar de que eu tenho várias ressalvas em relação ao núcleo do personagem. Digamos assim que o núcleo dela toma conta ali de 70% da série. Tá? E ao mesmo tempo que existem vários dilemas da personagem, ela trabalhando na polícia, ela sofrendo a perseguição e como aquilo vai afogando a personagem de diferentes maneiras e ela precisa investigar e ela é cobrada. São muitas coisas que acontecem, tá? Mas, ao mesmo tempo, coisas que rondam a Doll, que rondam essa personagem, por exemplo, muito da família dela. A mãe dela, a Athena, feita pela atriz veterana aí, a Pam Grier, acho uma personagem bem perdida em boa parte da série, tá? Principalmente na primeira metade, nos primeiros, 5 episódios, acho a personagem meio deslocada, ela aparece em cenas pontuais, ela parece que, meu Deus, é pra tapar buraco, é pra preencher. A própria interpretação da Pam Grier não me agrada muito, sabe? Eu acho que ela não convence muito, não. The world needs receptionists too. Okay, well. Outros personagens ali no núcleo da Dawn, né, como o próprio filho dela, às vezes eu acho meio deslocado também, ou algumas coisas que a série vai trazendo, tipo, um relacionamentozinho que ela tem com um cara e que inicialmente parece ter muita importância, mas depois é um negócio que simplesmente é descartado. São coisinhas meio bobas, mas que num total da série parece que estão ali só por estar mesmo, sabe? Agora, pra mim, disparada, a melhor atuação e o melhor personagem é o Edmund, feito pelo Luke James, em um trabalho espetacular. Inclusive, como eu disse, né, eu não gosto de tudo no núcleo da Dawn, e eu acho que ele toma a maior parte da série, e eu teria apostado até um pouco mais no núcleo do Edmund, desenvolvido até mais coisas desse personagem, porque ele é fascinante, né? Muito da interpretação também que ganha, de um personagem que é completamente imprevisível, complexo, que você sente as dores desse cara, você sente como ele é retraído para muita coisa, como ele tenta disfarçar, encobrir alguns sentimentos ou algumas coisas sérias que ele passa de uma maneira que ele vai borbulhando, que ele vai explodindo, e fica essa sensação, será que esse cara de fato vai explodir? Será que ele é uma ameaça? Será que ele é só e apenas uma vítima? E a partir do papel de vítima que ele é, o que vai acontecer?
quais serão as consequências. Inclusive, repito, tá? Como ele não é prioridade na série e quando a série dá uma escanteada nesse personagem ou nesse núcleo, é o momento que a série também perde bastante da sua força. Inclusive, ainda no núcleo do Edmund, tem até algumas coisas de direção ali, de quebra de quarta parede, que é algo sutil, é algo que rola em um único momento, mas é um exemplo de excelência, é um exemplo de criatividade que agrega demais a história que está sendo contada, né, daquele personagem. E aí você pode me perguntar, se caso não tenha assistido ainda a segunda temporada, Lucas, mas a série é muito violenta, porque a primeira temporada é bastante. A série tem a sua dose de violência, ela é bem menos violenta do que a primeira, como eu disse antes, tá? Mas ela usa mais estrategicamente, mais inteligentemente essa violência, tá? Mas eu acho que o que ela acerta nessa questão do terror, para além de algumas cenas muito boas, outras nem tanto assim, mas são nas referências. Aqui você vai ter o negócio do sobrenatural, você vai ter serial killer, você vai ter slasher, tudo pegando ali, até mostrando trechinhos de gente assistindo, sei lá, Sexta-feira 13. Até o terror de boneco, né? Eu acho que o elemento do boneco aqui, por exemplo, ele não é tão bem utilizado, a referência ela tá ali o tempo todo, e no final das contas, aí fica a questão, né? Será que ela agrega tanto assim a trama, com tanto de importância que eles deram a esse elemento no decorrer da série toda? Mas Damn the Scare consegue sim passar ali as suas principais mensagens, o quanto o preconceito, o racismo consegue ser tão ou até mais aterrorizante do que qualquer elemento sobrenatural, porque ele é real, né? E quando a série equilibra essa coisa do sobrenatural e desse real que a gente vê por todo canto por aí e traz entranhado em sua narrativa, em seus personagens, né? É o que tá muito da força da série e do que ela quer passar. E agora, felizmente, de uma maneira mais equilibrada. Então, entre esses pontos positivos e os pontos negativos também, eu dou para essa segunda temporada de Damn the Scare uma nota 7. Eu acho que apesar de ser uma boa série, ela peca ali na sua narrativa, no seu roteiro e na sua organização também para muita coisa. E eu tava vendo, ao todo, nesses 8 episódios, foram 8 roteiristas. E roteiristas diferentes ali. Teve... É até comum, mais comum em série de TV, mas ainda assim, quase 10 roteiristas, eu acho muita gente. E isso explica muito de uma certa confusão, falta de foco, de deixar algumas coisas ali mais perdidas. Mas ainda assim, se você tem curiosidade aí, assistiu a primeira temporada e quer ver como tá essa, vale a assistida. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. A Dawn, ela começa a série investigando uma morte terrível de uma idosa que tinha uma casa ali, né? Tava cheio de policial. A Dawn vai lá, a mulher tá toda retorcida, né? E aí o suposto serial killer, né? Ou essa coisa, sei lá, que mata essas pessoas, deixa as pessoas toda quebrada ali, né? Com a boca abertona e tal. E essa senhora tava debaixo da pia. Na casa dessa mulher funcionava uma espécie de orfanato. E aí a série, nos seus primeiros episódios, é muito da Dawn investigando o que aconteceu ali e indo para outros lugares, né, indo para novas vítimas que vão sendo mortas ali de maneiras, né, bem misteriosas. E aí é óbvio, Dawn não consegue trabalhar direito, né? Ela tem um parceiro lá, um McKinney, que é um detetive branco, folgado nem um pouco, sabe aquele tipo de personagem ali espaçoso e coisa e tal, e fica, né, dando umas dificultadas ali no trabalho, né, quer acusar o filho adotivo mais velho da senhora de ter matado ela. E nessa investigação, né, de Dawn, o parceiro dela ali, eles acham um outro cadáver na rua, aí tem um rapaz que olha assustado esse cadáver, sai correndo, a Dawn sai atrás dele, inclusive, né, uma cena intensa de perseguição, mas no fim das contas o cara vai lá abraçar o bebezinho dele, aparentemente não tem nada demais, mas depois a gente vê que esse rapaz, ele produz
ali, uns tóxicos, umas coisas, e ele acaba sendo morto, aparentemente, pela mesma coisa que matou a senhora. Porque ele fica todo quebrado, ele fica todo contorcido. E aí, nessa cena, já fica mais do que claro, né, que é algo sobrenatural, melhor dizendo. Só pelo cadáver da idosa já dava pra saber, porque eu acho que um ser humano não conseguiria fazer aquilo com a mulher. E aí tem uns comentários pertinentes ali da série, né? Porque o Edmund, ele tá fazendo, né, os testes dele. Aí quando é pra um personagem, por exemplo, mafioso, líder de gangue, todos os atores são negros, né? Assim como o Edmund. E ele é tratado como chacota. Tem um cara lá que participa das audições que fica gravando e ri da cara dele, ele sai pé da vida. E a gente vê que o cara vai perdendo o controle, o Edmund, né? Tem alguma coisa dentro dele ali que parece uma bomba relógio. E aí surge uma oportunidade, até uma moça que trabalha ali no negócio de audição arruma pro Edmund, né, uma oportunidade dele fazer uma audição para um papel de serial killer. E aí nesses testes lá pro papel de serial killer, né, rola até uma pseudo-metalinguagem, porque o Edmund, ele passa a estudar filmes de terror, programas de terror e coisas assim. Ele vê Sexta-feira 13, ele vê A Hora do Pesadelo. Ele passa a viver no método, sabe, ali o tempo todo, se comportando ou tendo uma visão como assassino, aquilo vai tomando conta dele. Ele que é um cara que tem problemas ali de saúde mental, claramente. Então, por exemplo, tem uma cena que ele vai vestir ali no trabalho dele, num parque de diversões, ele vai vestir a roupa de um ursinho, que aí ele meio que incorpora um assassino no meio do parque, cheio de, sei lá, criança e adolescente. Aí ele pega uma faca, o povo sai correndo, ele não ataca ninguém, mas ele fica andando tal qual como se ele estivesse treinando ali pro papel. E aí o gerente ali do parque acaba demitindo ele, vendo que o cara não tava muito legal. Hey, back up. Enquanto isso, no núcleo da Dawn, né, ela tá achando que é um serial killer. Ela vê que o restante da galera ali da polícia não tá dando muita trela pra isso. Ela passa por cima ali de umas pessoas, né, faz uma denúncia anônima, falando ali, ó, o pessoal não tá muito querendo levar a sério esse negócio de serial killer. Aí sai nos jornais, todo mundo sabe que é ela que dedurou. E aí a galera precisava de um motivo para exacerbar o racismo que ela já passava, porque ela já passava por várias situações. Só que como ela deu uma pisada de bola, entre aspas, né, aí o pessoal falou, agora a gente vai pegar pesado, né, aí o racismo nesse caso aí fica escancarado mesmo. Uma outra cena do Edmund é quando ele vai jantar com a moça que, né, ofereceu a oportunidade dele fazer a audição lá pro serial killer e tal. E aí, na hora que eles estão jantando, tá tudo bem, a moça fala, não, porque tem um rapaz lá, o cara da câmera, que fica zoando o Edmund, que eles são muito amigos e tal, e parece que sobe um negócio na cabeça do Edmund, ele fala, vou no banheiro. Quando o Edmund volta, ele tá com uma meia calça ali na cabeça, ele usa essa meia em vários momentos, e ele fica assustador, né, ele fica ali no cantinho, com a faca, né, ele vai se aproximando da menina, a menina fica completamente amedrontada com o cara, né. Só que aí, segundo ele, era só um teste, ele só tava atuando ali, e é óbvio que a mulher sai correndo e fala, esse cara é completamente maluco. It's getting late, I gotta go. E nesse ponto na série, tanto Edmund quanto Dawn estão passando por momentos bem tensos ali, né? O Edmund, por exemplo, vai lá tentar fazer o teste pro papel e ele chega super assustador e todos os atores lá eram brancos pro estereótipo do personagem e ele chega com a meia na cabeça, caladão, já esquisito no personagem, mas ele é expulso, até porque a menina, né, a secretária, falou pra galera, esse cara não tá bem não. Então eles chutam ele de lá, deixando o Ed, adivinhe só, ainda mais perturbado. Enquanto a Dawn continua sofrendo a pressão, o preconceito, inclusive o ex-parceiro dela, o McKinney, o babacão, digamos assim, né? Tem umas horas que ele persegue ela, né? Que ele acaba agredindo-a verbalmente, jogando psicologicamente ali com ela, falando do filho dela. E essa abordagem desse cara, com o passar dos episódios, vai se tornando mais ameaçadora, mais abusiva também. E não demora muito pra Dawn descobrir que
que o McKinney, esse cara do bigodinho ali, o ex-parceiro dela, é sim um cara perigoso, tá envolvido com coisa ruim aí, num grupo ali de polícia, inclusive de mortes, assassinatos no passado. Ela passa até a desconfiar que, quem sabe, esse cara não tá ali envolvido nessas mortes. E o Edmund, a gente acaba descobrindo, ele vai visitar os pais adotivos dele que abandonaram ele depois de um tempo, né? Que é um casal de brancos que tem um outro filhinho negro adotado, eles são ricos, influentes e tal. Ele é desprezado quando ele vai procurar o pai, o ex-pai dele, e a gente vê que eles tentaram criar o Edmund, e segundo esse ex-pai do Edmund, né, eles não deram conta, ele dava muito trabalho, coisa e tal, e aos 12 anos devolveu ele pro orfanato. A cada coisa dessa que passa, o personagem do Edmund, ele vai... É como se fosse uma panela de pressão que vai fazendo cada vez mais barulho, cada vez mais pressão e tá prestes a explodir. E detalhe, esse personagem, nos primeiros episódios, desde o primeiro episódio, dá pra você ver que tem alguma coisa sombria em relação a ele, complexa em relação a ele, mas ao mesmo tempo tem um ou outro momento mais despretensioso. Ele é meio desengonçado e coisa e tal. Só que o negócio, digamos assim, o terror, a escuridão vai tomando conta desse personagem por completo, né? Tanto é que tem uma hora que ele pega o carro, vai atrás de umas garotas de programa ali, ele, né, uma entra no carro, ele passa a aterrorizar o psicológico dessa moça, e aí ele fica flertando em relação à realidade dele não estar bem da cabeça com o papel dele ou o que ele quer se tornar, mas parece que ele já tá perdido nesse ponto, né? Tanto é que a polícia chega, prende ele, levam ele pro interrogatório, acham que ele é um serial killer que tava matando umas garotas de programa, e ele se passa por esse serial killer, né? Parece que o cara, ele já naquele estado, ele queria atenção, sabe? E ele, aí nessa hora, inclusive, é a hora que ele olha pra câmera, quebra a quarta parede, fala com o público, né? Só que aí, pouco tempo depois, eles assistem umas fitas do Edmund, vê que ele é ator e fala, não, esse cara não é assassino nada, ele tá atuando, né? E aí ele fica revoltado, porque parece que ele queria aquilo, sabe? Dawn persegue o McKinney ali, né, dá uma espionada nele, vê que ele tá ali reunido com a galera da pesada da polícia, inclusive é uma cena tensa, que eles descobrem a Dawn lá, mas ela consegue fugir, mas depois ela é perseguida ainda mais por esse cara e os seus comparsas ali da polícia, né? Enquanto o Edmund surta ainda mais, e dessa vez sim, ele faz um negócio ali pesado, né? Aquela coisa do cara flertar com o maligno, agora ele abraça o maligno. Ele sequestra o câmera lá que ficava zoando dele, né? Faz uma tortura psicológica com o cara, faz o cara assistir uma fita dele quando criança. Os dois entram em confronto físico e aí Edmund acaba quebrando ali um braço e uma perna do cara, quebrando. Lembra que o assassino quebra as partes das vítimas? Pois é. E aí depois ele leva o cara pro deserto, o cara implora pela vida, né? Só que Edmund até pensa, você pensa assim, será que ele vai hesitar? Mas ele acaba matando o cara violentamente. Inclusive, tem outras vítimas, né, e são sempre imigrantes, né, ou pessoas negras e tal. Por exemplo, tem duas irmãs gêmeas coreanas que foram mortas e tiveram os corpos quebrados. Tem um outro menininho, um mexicano, que tá vendo uma entidade, aí detalhe, essa entidade eles descrevem como um cara grandão de cabelo ruivo, né? E aí só depois a gente vai ver essa figura, mas ele é descrito assim, com cabelo ruivo. E aí os mexicanos fazem ali exorcismos e mais exorcismos para essa criança, e a Dawn fica acompanhando com o parceiro dela lá, o Dias, né? Até no momento que o moleque começa a convulsionar uma certa noite, né? Tá cheio de gente ali na casa. Ela, vendo que o menino tá muito mal, cata ele, né, vai levar pro hospital, só que o menino atrás, ele começa a se quebrar todo e acaba morrendo. E aí a situação pra Dawn só complica, né, porque era tudo que os caras precisavam, era um prato cheio pra galera se ver livre da Dawn, né, pra acabar com ela, e aí ela passa a ser interrogada, e a pressão cresce ainda mais. Com a pressão
mais racismo também. Em contrapartida, o Kel, que é o filho da Doll, né? Ele passa a ter visões com esse maluco do cabelo vermelho lá, que passa a perseguir ele em momentos diferentes, e o moleque começa a surtar, e a gente pensa, vai acabar sendo a próxima vítima. E detalhe, eu não posso deixar de mencionar que a gente descobre mais pro final da série, né, que o Edmund tem uma irmã. E a série volta para 1989, ele descobrindo isso, ele vai atrás da irmã, e quem é a irmã dele? Sim, a Dawn, né, que tá cabelinho curtinho, ainda estava casada com o ex-marido dela, né, e o Edmund vai até a casa dela, existe ali uma cena desconfortável, onde ele fica muito esquisito, porque ele não sabe muito como comunicar pra Dawn que ela é irmã dele, né, e aí a gente descobre também, tá, que aí vira quase um novelão, né, que a Dawn é adotada, que ela não é filha da mãe dela lá, né? E aí depois ela fica super revoltada, né, por não saber que era adotada e tal. Mas enfim, o Edmund vai embora da casa da Dawn sem ela descobrir que na verdade aquele se tratava do irmão dela. E aí o que acontece, né? O bichão de cabelo vermelho, a entidade sobrenatural, passa a atormentar, né, a mãe da Dawn, a Dawn e o filho, principalmente, da Dawn, né? Aí a série fica bem mais intimista, aquela coisa de terror sobrenatural numa casa. A mãe da Dawn demorou bastante, tá? Eles seguraram demais essa informação, apesar dela ser bem ali na cara já. Ela fala, ó, na verdade você tem um irmão, o nome dele era Edmund, eu adotei vocês dois quando vocês eram bem criancinhas, só que o Edmund era uma criança muito difícil, o seu pai, né, adotivo, acabou falecendo e o Edmund estava do lado do corpo dele e tal, enfim. Foram vários traumas, várias situações. A mulher, a mãe adotiva da Dawn, devolveu o Edmund quando era criança, depois ele deve ter sido adotado lá por aquele casal e foi devolvido de novo. Ou seja, você imagina a cabeça desse menino, né? E detalhe, tá? A véia que morreu lá no início, que adotou os dois, né, que na verdade que era a responsável por aquele orfanato, ela era abusiva, ela era violenta, e isso também, né, aumentou os traumas tanto do Edmund principalmente, quanto da Dawn, apesar de que a Dawn ela foi menos afetada porque ela ficou bem menos tempo lá naquele lugar. E aí, finalmente, quando Dawn descobre que Edmund é o irmão dela, ela vai atrás do cara ali, faz umas ligações e descobre que o Edmund faleceu 2 anos atrás, em 1989. Enquanto isso, a mãe adotiva de Dawn vai até um mercadinho, porque ela recebe ali um chamado do Edmund, e lá ela encara o Edmund, já na forma monstruosa dele ali, né, com o cabelão vermelho e coisa e tal. Ele acaba simplesmente decapitando a senhorinha. A gente vê também que lá em 89, o Edmund acabou tirando a própria vida, porque ele se entregou ali, a polícia estava indo atrás dele, ele se entregou lá à entidade, ou melhor dizendo, ele e a entidade se tornaram um, né? Então sim, ele era o assassino, ele era o cara de vermelho, ele era que estava matando todo mundo quebrado por aí. E no meio dessa confusão toda, o McKinney lá, o ex-parceiro da Dawn, tenta prender ela, e aí rola uma tensão entre ela, ele e o Dias, o parceiro da Dawn. O McKinney, o salafrário, acaba atirando no Dias, né? Ele entra em confronto com a Dawn tem que matar o bigodão, né? Acaba matando ele, o Dias só toma ali um tiro no ombro, tá vivo. O bichão, o fofão de Dan, né? Lá, o cabelo vermelho, ele ataca o ex-marido da Dawn, captura o Kel, o filho da Dawn, leva pra um lugar aí, você não entende se ele levou pra dentro da televisão. Ele some com o menino como se tivesse levado pra uma outra dimensão. E logo depois você acha que é muita informação? Calma que tem mais. A Dawn descobre quem é a verdadeira mãe dela e do Edmund. É simplesmente a personagem da primeira temporada de Damn, só que não é a mãe, não é a mesma personagem feita pela Deborah, é a filha dela, é a adolescente lá, a jovem da primeira temporada que acabou, né, engravidando, teve as 2 crianças, deixou no orfanato, deixou com as crianças aquele boneco da cabeça vermelha que o Edmund era obcecado e que acabou, né, se transformando ali na forma, né, monstruosa dele, que se a gente equiparar, tem várias características desse boneco.
E aí, finalmente, a gente tem o confronto entre Edmund, né, monstrão, contra Dawn, né? Ele tenta levar ali a sua irmã para junto dele, para a escuridão, mas ela acaba enfrentando ali o seu irmão, quebrando ele tal qual ele quebrava as suas vítimas, né? E aí, por que que ele matava aquelas pessoas? Aí vem muito da raiva, vem muito dele se negar, dele não se reconhecer, né? Do caos que era a cabeça daquele personagem. E aí, no fim, derrotando a monstruosidade ali, né? Ela fala um eu te amo ali pro Edmund e ele se vai, enfim. No fim da segunda temporada, Dawn prova sua inocência. Ela gravou ali a conversa do ex-parceiro dela, confessando ter matado uma galera e tal. Eles, né, livram a barra de Dawn, só que ela abandona a carreira na polícia. Ela fala, eu não quero mais mexer com isso de jeito nenhum. Sai vazada, aí passa ali 6 meses, ela tá de boa com o filho, tá ali com um bom relacionamento com o ex-marido também, mas tudo que é bom dura pouco, sim. Na última cena dessa segunda temporada, a Dawn tá ali revirando umas fotos do passado, da família verdadeira dela, que no caso é a família que aparece lá na primeira temporada, e tá vindo um personagem entrando ali na casa dela, subindo as escadas, se aproximando ali do quarto, e é a entidade da primeira temporada, aquele, né, blackface ali, que dá aquele sorrisão pra ela, e a Dawn, né, fica ali congelada, fim de Damn the Scare. Muita coisa, eu sintetizei aqui o máximo que eu pude, são vários elementos que a série traz, né? Alguns bem aproveitados, outros nem tanto assim, né? Se fosse falar de tudo aqui, a gente, né, vai ficar aqui até amanhã, é por isso que eu tenho feito lives lá no Refúgio Cult, que aí dá mais espaço pra gente debater mais coisas sobre as séries, tá? Mas é isso, com ressalvas narrativas, como eu disse na primeira parte, ainda assim acho a história intrigante, com bons momentos aí, bem aproveitados também. E você? Você gostou dessa segunda temporada? Você preferiu a primeira? Preferiu a segunda? Deixa aqui seus argumentos e agregue aí também na discussão o que você acha de como essas temáticas foram trabalhadas, como o horror real e o horror sobrenatural ficaram entrelaçados aí pra você. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.